Fala pessoal, professor Luiz aqui com vocês mais uma vez e hoje para darmos continuidade ao ensino de Biologia 1, sendo mais específico, capítulo 22. Tranquilo, galera? Nesse capítulo, nós vamos introduzir o ensino sobre reprodução, sistemas reprodutores. Nesse primeiro capítulo, galera, nós vamos estudar a reprodução de forma geral, ou seja, quando eu falo de reprodução de forma geral, eu estou falando das definições básicas da reprodução. O que é reprodução, né? Reprodução é a capacidade de gerar um ser vivo, um novo ser vivo. Então, a gente vai ver que existem dois tipos de reprodução básica. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Ok? E a gente vai estudar um pouquinho de cada uma delas. Show? Então, vamos começar. A primeira que a gente vai estudar é a reprodução assexuada. Basicamente, a definição básica, né? Uma definição básica para ela. Tem todas essas aqui, mas se você quiser uma basicona lá, seria uma não troca de gametas entre indivíduos diferentes, né? Onde a gente não tem uma troca de DNA, propriamente dito, né? O que acontece? Normalmente, o que a gente tem? A participação de um único indivíduo, né? O único indivíduo vai dar origem a um novo indivíduo. São seres geneticamente idênticos, ok? Não há troca de material genético, se você quiser botar aqui sim, ó, não há troca, ó, de forma geral, de gametas, na maioria dos casos, ok? Forma reprodutiva é considerada evolutivamente pior. Evolutivamente, já vou chegar nisso. E diminui a probabilidade das variações indescendentes. Por quê, né? Porque a reprodução assexuada ela tem baixa variabilidade genética, né? O que seria essa baixa variabilidade genética? Como ela tende a reproduzir o material genético de um ser anterior, como ela tende a gerar um clone, ela não tem a tendência a gerar novas características. Só que significa o quê? Significa que ela é exclusivamente dependente de apenas uma forma de variabilidade. E a única forma de variabilidade que ela vai ter vai ser o caso de mutação, quando ocorrer a mutação. Só que mutação não é uma coisa que pode ser controlada. A mutação ela é aleatória, ela vai surgir em algum momento, se surgir. Se não ocorrer, vai ser tudo igualzinho. Por que eu falei é considerada evolutivamente pior? Exatamente por causa dessa baixa variabilidade. E por causa disso, a tendência é que, mesmo que você vá gerar características boas em sequência, eu também gero características ruins em sequência. Tá? Então, a chance de gerar novas características ela é menor. E, por causa disso, evolutivamente, na maioria dos casos, pior. Tranquilo? Ah, Luiz, você está dizendo que a reprodução assexuada é ruim. Ela é pior que a assexuada. Não, longe disso. A reprodução assexuada está aí há milhões de anos. Se provou um mecanismo muito eficiente na hora de reprodução, muito rápido, muito ágil, ainda mais quando não tem que encontrar parceiros, ela é muito rápida. E se o ambiente for estável, se eu tiver em um ambiente que não tem alterações, ele é sempre aquele bonitinho, eu vou gerar um ser completamente adaptado a ele e ele vai se reproduzir ali, vai viver feliz para sempre. Só que a gente tem que entender que o meio é dinâmico, o ambiente ele é dinâmico, ele está sempre em alteração. Você ter um ambiente completamente estável, completamente igual por milhões e milhões de anos, é muito complicado. Ok, gente? Não é pior, não é melhor, é só reprodução assexuada. Tá legal? E por causa disso, a gente tem alguns tipos de reproduções assexuadas. Vamos a eles. Primeiro, mais comum, o que a gente acha que foi a primeira forma de reprodução, que é a divisão binária. Organismos unicelulares ocorre uma divisão simples, dando origem a dois novos indivíduos de composição idêntica. Isso aqui acontece, obviamente, em uma porrada de
Bactérias. Aloysio, só bactérias acontecem isso? Não, mas é o melhor exemplo, né? Básico, né, gente? Era um indivíduo, duplicou o material genético, cresceu o citoplasma, até o momento em que dividiu em uma nova célula. Aqui, ó, eu mostrei o momento exato onde as duas células vão se dividir. Ali é uma visão mais real, ali é um esquemático. Divisão binária é a forma, digamos assim, quando a gente pensa em divisão em reprodução assexuada, é o que a gente pensa de cara, que é a reprodução em bactérias. Tranquilo, galera? Muito comum de cair. Esporulação através de esporos, né? O que é um esporo? É uma célula, né, no interior altamente resistente ao calor, dessecção e outros agentes químicos, capaz de permanecer em estado latente por longos períodos e de germinar, dando início a nova célula vegetativa, gente. O lance do esporo é o seguinte. Aqui eu tenho um exemplo aqui. Isso aqui é um fungo, tá? Isso aqui é um fungo. Ah, Luiz, não parece um cogumelo. Tá, mas é um fungo, gente. Eu consigo afirmar isso porque ele tem hifas, e hifas são as estruturas que formam um fungo. E elas liberam esses esporos. E esses esporos, cada esporinho desse vai ser capaz de gerar um novo ser vivo sozinho. Só que ele precisa das condições necessárias. Então, às vezes você está lá na sua casa e você abre a sua geladeira e pega aquele queijo e tá aquele bolor em cima. E tu fala, caraca, esse queijo estava aí guardado. De onde veio esse fungo? De onde ele saiu? É porque os esporos estão no ar, gente. Quando você inspira, provavelmente você pode estar inspirando esporos, muitos deles vão ser destruídos, outros não são nocivos, e alguns precisam do ambiente ideal para germinar, né? E nesse caso, quando tem temperatura, alimento, enfim. E aqui do lado tem uma planta, beleza? Sendo mais específico ainda, isso aqui é uma samambaia. Opa, olha, Luiz, né? Samambaia. Deu bug. Acho que agora tá certo. E como é que eu sei disso? Por causa dessas bolinhas que estão na folha aqui, chamadas de soros, ou soros. E esses soros são lotados de esporos, que quando liberados no ar e em um ambiente propício, agora falei certo, vão gerar um novo ser vivo. Então eu tenho esporos, como eu falei, em fungos, em plantas, tranquilo, capazes de reprodução. Um segundo, galera, me desculpa. Opa. Vida de um alérgico. A galera que já acompanha minhas aulas já viu que eu sou um pouquinho alérgico. Ok, galera? Continuando. Brotamento, né? Brotamento é a capacidade de gerar brotos, né? Basicamente, a ideia é que é o surgimento de brotos na superfície do corpo de um indivíduo, ok? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui o exemplo da esponja, né? De um porífero, ok? Ó. E esse porífero, o que acontece? Tem um indivíduo adulto e do indivíduo adulto nasce um broto. E duas coisas podem acontecer. Ou esse broto vai ficar muito pesado, vai crescer muito, ele vai cair e vai virar um novo ser individual, ou às vezes ele pode ficar ali grudado e continuar seu crescimento ali mesmo, ok? Nos dois casos, eu tenho uma reprodução assexuada. Show, galera? Muito comum também, gente, lembrando, reprodução assexuada, são clones, tá? A gente está mostrando momentos em que o material genético é o mesmo. Próximo, regeneração, e esse muito interessante. Regeneração ou laceração. O tipo de reprodução onde ocorre a fragmentação traumática espontânea. Talvez, às vezes, se você for uma pessoa um pouquinho, digamos assim, que quer fazer testes animais, você pode estimular essa fragmentação e gera uma posterior regeneração de partes fragmentadas. Na verdade, gera a geração de novos seres a partir das partes fragmentadas. Então, olha só, isso aqui é uma planária, tá? Aqui é um plateuminto. Aqui tem o corpo dela. E ocorre a secção do corpo, né? Seja de forma voluntária, o indivíduo, né? Aqui, ó, o indivíduo, ele voluntariamente seccionou uma parte do seu corpo para dar origem ao novo ser, ok? Ou então você pode ser uma criança marota e cortar o bichinho para fazer o teste. Garanto que muitas pessoas já fizeram isso. E você vê que a partir de cada pedacinho desse corpo,
um novo ser vivo é gerado. Tranquilo? Não confundam com alguns animais que perdem pedaços do seu corpo como forma de distração. O corpo ele não gera um novo ser vivo, ele é só uma distração, pode até gerar a estrutura que foi perdida, pode ser regenerada do corpo original, mas a estrutura perdida que ficou lá de isca, ela não volta a ser o que ela era, não vai gerar um novo ser vivo a partir dali. Ok? De boas, galera? E finalmente chegamos à reprodução sexuada. Essa aqui, ó, mais interessante. Vamos lá. Primeiro, produção de gametas. Seja um gameta masculino, seja o gameta feminino. A geração de gametas. Nesse caso, a gente vai unir essas duas células haploides. Ah, Luiz, eu não sei o que é uma célula haploide. Célula haploide é que a gente chama de uma célula N para formar um novo indivíduo diploide. Ah, Luiz, o que é indivíduo diploide? Uma célula, um indivíduo 2N, ok? E formação de seres geneticamente diferentes. Por quê? Quando vem o gameta da tua mãe e se junta com o gameta do seu pai, nessa brincadeira aqui, ó, para gerar um novo indivíduo, no caso você, o 2N, é metade do material genético de cada um. Nessa brincadeira, você não é 100% um nem 100% o outro. Você é meio a meio. Por isso que vocês são seres geneticamente diferentes. Ok? E do ponto de vista evolutivo, esse tipo de reprodução pode aumentar a probabilidade de uma espécie sobreviver às modificações do meio ambiente. Por causa do que eu já havia falado, que nesse caso eu tenho uma alta variabilidade genética. Como eu estou misturando materiais de pai e mãe, a chance do surgimento de novas características é alto. A Luiz, isso é melhor ou é pior? Em um ambiente em constante mudança, ótimo. Se o ambiente está mega estável, o ambiente está totalmente imutável, eu só vou querer reproduzir as mesmas características positivas, ok? Lembrando, aumentei o número de variabilidade? Sim. Com a mistura de cromossomos, com a mistura, com a mistura, ai meu Deus, de DNA? Sim. Só que eu não descarto ainda a mutação. Mutação ainda pode ocorrer, ok? Não é o mecanismo principal de geração de novas características, mas ainda ela existe, ela ainda pode ocorrer, ok? No caso, tipos de reprodução. Reprodução externa, fora do organismo, né? Os indivíduos jogam seus gametas no meio aquático, ok? E por causa disso, eu tenho uma grande liberação de gametas. Então, qual é a jogada numa reprodução externa, né? Numa fecundação externa? Eu jogo uma quantidade absurda de gametas na água. Com isso, eu espero uma alta taxa de fecundação. Beleza? E gerando, obviamente, vários zigotos. Só que eu estou no ambiente externo, então a proteção ela é nula, basicamente reduzida. O objetivo é, gerei zigoto pra caramba. Se alguns forem perdidos por predação, ou então só morrerem por N motivos do ambiente, eu ainda tenho vários, eu ainda tenho muitos para compensar isso. A ideia aqui é maior quantidade de fecundações, maior quantidade de zigotos, maior quantidade de fetos, aumenta a chance de sobreviver um, que é o que preciso para gerar um novo ser, para passar o material genético para frente. Tá? O desenvolvimento externo, né, o cuidado parental não existe tanto. Né? Agora, quem faz isso? Dou um exemplo aqui de um sapinho, anfíbios. Alguns anfíbios fazem essa fecundação externa, alguns peixes também fazem fecundação externa, liberando seus gametas no meio, ok? Agora, a reprodução ou fecundação interna, né? Fecundação ocorre dentro do corpo de um organismo, envolve menor número de gametas. Qual é a ideia aqui, ó? O objetivo aqui, ó, beleza, eu só estou gerando, sei lá, vamos botar aqui o caso do ser humano, um ser, eu gerei um ser vivo. Tá? Vou gerar apenas um ser, uma fecundação,
um embrião, ok? Eu estou gerando um ser só. Só que, nesse caso aqui, como a fecundação é interna, né, eu vou fazer o quê? Eu vou dar a maior proteção, o maior cuidado, a maior quantidade de nutriente que eu puder para garantir que esse único ser vivo que eu gerei vai sobreviver. Então, aqui, qual é a ideia? Em fecundação externa, a brincadeira é, vamos jogar uma porrada no ambiente, ó, eles que se virem, como eu gerei muito, tem muito, a chance de sobreviver um é alta. Acabou. Aqui não. Aqui, ó, não tem essa brincadeira. Eu vou gerar um. Eu vou dar certeza que esse um vai fecundar. Eu vou dar certeza que esse um vai sobreviver. Eu vou dar certeza que eu vou nutrir, vou defender, vou proteger esse um ser vivo até ele conseguir reproduzir, até ele atingir estágio adulto. Que é o caso do ser humano. Tá? Não só nós, vulgos seres humanos, alguns mamíferos, vários animais fazem isso. Tá? O desenvolvimento ele pode ser interno, né? No caso aqui, ou o desenvolvimento ele pode ser externo, no caso de um ovo. A fecundação ela é interna, só que o pintinho é desenvolvido dentro de um ovo, fora do corpo da mãe. E com isso, né, a gente cai numa classificação que eu não gosto muito, mas ela é boa de lembrar, que é a classificação de animais vivíparos, ovovivíparos e os ovíparos. Vamos começar assim, de baixo para cima. Ovíparos são animais que colocam ovo. E o desenvolvimento do embrião acontece dentro do ovo e depende do material nutritivo que tem dentro dele. Ou seja, a mãe não gasta nenhum custo para nutrir ele. Tem algumas aves que fazem isso. Grande maioria de aves e répteis fazem isso. Ovovivíparos botam ovos, só que deixam esses ovos dentro do corpo da mãe, normalmente, e vai depender das reservas nutritivas do próprio ovo. Então, a mãe vai só o quê? Proteger ele, ok? E por último, os animais vivíparos, em que o embrião cresce dentro do corpo da fêmea, tá? O embrião diretamente está dependente da fêmea para nutrição, troca de gases e tudo. Nesse caso, não existe uma casca isolando o ovo do feto. Nós, mamíferos, somos vivíparos. Cuidado, gente. Vivíparo, ovovivíparo e ovíparos. Existem milhões de definições, bilhões, gazilhões de exceções, tá? Isso aqui é só definição. Ah, peixes fazem isso. Tem peixe assim, tem peixe assado. Ah, aves fazem isso. Tem ave assim, tem ave assada. Não vamos especificar elas porque não vem ao caso aqui. Tranquilo, galera? E nisso a gente cai em alguns casinhos particulares de reprodução, como esse caso aqui, ó, chamado de alternância de gerações, né? Metagênese, de um momento onde eu tenho reprodução sexuada e um momento que eu tenho reprodução assexuada. Então, por exemplo, isso aqui, no caso de quinidários, águas vivas, tá? Aqui, ó, tenho duas medusas, tá? Adultas, seres móveis, a fêmea e o macho. Elas liberam gametas, né? Liberou gameta, gerou uma larva. Essa larva se fixa no solo, que gera essa estrutura aqui, ó, que é um pólipo, que é uma estrutura fixa no solo. E essa estrutura fixa, ela vai gerar novas medusas, né? Só que de forma assexuada. Então, a gente tem um momento sexuado, em que as medusas vão fazer a fecundação, vai gerar esse pólipo, e o pólipo, para gerar novas medusas, faz uma reprodução assexuada. Ok, galera? Essa alternância de gerações não acontece só em quinidários, vegetais, tá? Também podem ocorrer isso, tá? Até mesmo variação do número de cromossomos presentes, né? 2N em cada indivíduo, tranquilo? E o que eu acho muito interessante é esse que de vez em quando aparece em avaliações, é a partenogênese, desculpa. Neste caso, o óvulo se desenvolve sem ter sido fecundado, dando origem a um novo organismo que será haploide, né? O caso mais comum, que mais cai, é o caso de abelhas, onde eu tenho uma rainha 2N, e onde eu tenho um zangão N. Aloysio, de onde saiu esse zangão N? Esse zangão, ó, ele sai de quando o óvulo, no caso, desenvolve sem um espermatozoide. Agora,
Se a rainha tiver esse óvulo fecundado por um zangão, eu posso gerar um zigoto 2N dando origem ou a uma operária ou a uma nova rainha. Por que é partenogênese? Gerei um ser N a partir de um óvulo sem fecundação. No caso, ela pode ser arrenótica, dando origem apenas a machos, nesse caso, teleótica, originando apenas fêmeas, ou deuterótica, que pode originar um ou outro. No caso, é um caso especial. No caso, é um caso ótimo, Luiz, parabéns. Este é um caso especial porque eu tenho a possibilidade de ter uma fecundação ou a possibilidade de não ocorrer a fecundação. E, a partir de um gameta sozinho, gerar um novo óvulo. Gerar um novo indivíduo, peço desculpas. Ok, galera? Então, partenogênese é um negocinho que de vez em quando aparece aí nas suas avaliações. Suave? Galera, com isso a gente fecha esse módulo, tá? Fechamos esse módulo aí, mais um módulo para conta. E na próxima vez a gente dá continuidade ao ensino de reprodução e vamos falar de sistemas reprodutores masculinos. Show, galera? Gente, abraço, fiquem na paz e até mais.